Bom dia, quarto ano, tudo bom? Hoje eu vou ler uma história para vocês, que é a historinha de Willy, o ratinho que não sabia ler. Essa história foi escrita por Carla Santos Alves Moreira e Sandra Alves, certo? Ilustração de José Luiz e Everton Herácio. Então eu vou ler para vocês a história e depois eu vou explicar. Vamos lá? Aqui, o Willy, o ratinho que não sabia ler. O Willy era um ratinho muito legal e prestativo. Todos no seu bairro o admiravam muito. Era um verdadeiro esportista. Dava-se bem no futebol, no karatê e em tudo o que fazia. Mas nos estudos estava sempre atrasado. Ele sempre estava atrasado. Ele gostava de futebol, mas no estudo ele sempre estava, atrasado. Vamos lá, continuar. Não conseguia entender o que lia. Na verdade, nem conseguia ler direito, sem ajuda da mãe ou da professora. As notas das provas eram sempre muito baixas e já estavam repetindo o primeiro ano há 2 anos. Todos os dias escutava reclamações da sua professora, Dona Ratazana. Faça cópia. Willy, estou cansada de copiar no quadro para você. Você é um ratinho muito preguiçoso. Os colegas de Willy não perdiam tempo e gritavam o coro. Willy é muito desatento, Willy é muito desatento. Todos os dias era a mesma coisa. Dona Ratazana perdendo a paciência e os colegas aproveitando a oportunidade para se vingar das vezes que o Willy ganhava deles no jogo. Vou mostrar pra vocês. Espera aí, rapidinho, só vir aqui, vamos lá. Ele até que tentava, olhava para o quadro, mas logo se aborrecia e acabava deixando de lado a cópia da tarefa de classe e até mesmo a de casa. Para despistar a professora, sempre inventava uma dor na mão ou no dedo quebrado para pedir que ela ajudasse. Quando tinha o que fazer uma leitura em voz alta, acabava criando uma nova história, só para não perder muito tempo. Se a tarefa de casa era escrever um texto, ele fazia um desenho e na hora de ler inventava tudo. Mas um dia, estando muito aborrecido com Dona Ratazana, não suportou e disse-lhe: Willy, mais um dia, estando muito aborrecida, Dona Ratazana não suportou e disse-lhe: Willy, chame sua mãe, pois eu preciso falar com ela. Mas, professora, não tem mais, não tem menos. Eu preciso falar com a sua mãe. Você não está bem da cabeça. Olhe, vamos lá. Foi o que bastou para toda a classe cair na risada. Muito triste e aborrecido com o comentário de Dona Ratazana, Willy ia pelo caminho de casa pensando: devo estar com uma doença muito grave, dessas que não tem cura, e tenho que tomar injeção. Não tenho uma boa cabeça, e se voltar para a escola, todos irão rir. A injeção não posso, não tomo. Não volto mais para aquela escola. Tinha tanto medo de estar doente e precisar de injeção que estava difícil pensar em outra coisa. Chegando a casa, correu para o quarto e se trancou. Passou 3 dias e 3 noites sem sair da cama, nem para comer, e com os olhos inchados de tanto chorar. A mãe já havia tentado de tudo para animá-lo, mas nada dava certo, até que, depois de muito perguntar o que está acontecendo, ele começou a falar: Mãe, estou doente.
O que você está sentindo, meu filho? Onde dói? É na perna? É na cabeça? É na barriga? Willy tentou explicar à mãe que não doía, mas que havia um problema muito grave com sua cabeça. Ele falou, 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 mas a mãe só entendeu a tristeza do filho quando ele lhe contou em detalhes a conversa com Dona Ratazana. Aí Dona Ratazana aqui ó, já está conversando com a mãe dele e o pai. Calma, Dona Ratazana, comigo em casa ele faz as tarefas. É isso mesmo. Calma, Dona Ratazana, comigo em casa ele faz as tarefas, respondeu a mãe. Não perdendo tempo, Dona Ratazana foi logo falando. Ah, tem que ficar sempre do seu lado, ditando as coisas para ele, senão ele não faz nada. Já impaciente com toda aquela confusão, o pai perguntou-lhe, em tom de desespero, o que a senhora aconselha? Leve para Dr. Rato Fredo. Ele é um ótimo médico para tratar de problemas com a cabeça. Imagine a preocupação do pai e da mãe em ouvir isso. Imagine, vamos lá. Sem perder tempo, marcaram a consulta no mesmo dia. O difícil seria apenas convencer o Willy a entrar em um consultório médico. Doutor Ratofredo ouviu tudo que os pais tinham a contar e, após uma conversa com o Willy, concluiu que seu problema não era uma dor de cabeça, né? Não era uma doença. Ao ouvir isso, o pai de Willy ficou muito feliz. Meu filho está perfeito. Mas logo o médico interrompeu. Ele não tem um problema com a cabeça, mas você precisa levá-lo para conhecer um médico amigo meu que não fica longe daqui e pode atendê-lo ainda hoje. Está chegando na história. Doutor Ratolho, um dos médicos mais queridos da cidade, levou apenas alguns minutos examinando o Willy para chegar à resposta do que era a causa de suas dificuldades na escola. Olhe, esse doutor Ratolho, ele é o quê? Oftalmologista, né? Um médico que cuida dos olhos. Chegando o final. Todos na escola ficaram surpresos, principalmente Dona Ratazana, ó. O Willy só precisava enxergar melhor as letras para poder ler e escrever sem dificuldade. E os belos óculos indicados por Dr. Ratolho devolveram ao ratinho a alegria de ir para a escola. Ele agora lê e escreve a sua própria história. Entenderam a história direitinho? Então, assim, às vezes você fala que não consegue ler, mas você não percebe o problema que você tem, não é isso? Às vezes não é porque você não sabe ler. Às vezes eu tenho alunos que falam comigo logo quando chega na sala, Pró, eu preciso sentar na frente porque eu uso óculos. Então, assim, aqueles que usam óculos eu prefiro colocar logo na frente por conta disso, né? Por conta que eu percebo que não enxerga direito. Então, foi o mesmo caso de Willy. O Willy, ele não enxergava direito. Né? Isso, ele assistia às aulas, ele não conseguia enxergar direito. Então, todos achavam que ele não sabia ler. Não era isso. Depois que ele foi para o médico, né, o oftalmologista passou o óculos para ele, ele conseguiu ler. E hoje, né, no final da história, você vê que é uma história assim... Eu amei essa história, achei a cara de vocês, ó. Muito parecido com vocês. Então, no final, o que é que acontece? Ele lê e escreve a sua própria história. Nossa aula de português hoje é discurso direto e discurso indireto. Então, vamos lá? Discurso direto são usados para indicar a fala dos personagens
Então, para ter um discurso direto, nós usamos o travessão, né, que é a fala que está demonstrando que o personagem está falando, ou as aspas, tá certo? Então, os travessões, eles são usados para indicar uma fala. Então, o travessão ou as aspas, elas são indicados para indicar a fala. Aí eu peguei aqui no texto que a gente acabou de ler, né, a história de Willy. Aí eu marquei aqui, ó. Aqui, ó. Willy, chame sua mãe, pois eu preciso falar com ela. Aqui foi a fala de quem? Da professora. Aqui é um discurso direto. Aí o Willy fala, mas professora, olha que se não tá usando o travessão, todos estão usando o travessão. Aí o Willy fala, mas professora, aí a professora embaixo fala, não tem mais nem menos, mas eu preciso falar com sua mãe, você não está bem da cabeça. Essa conversa aqui, essas três conversas, duas da professora e uma de Willy, é um discurso direto. Agora vamos para discurso indireto. É quando o próprio narrador diz o que outra pessoa ou personagem disse, né? O narrador, ele utiliza as suas palavras para transmitir a fala dos personagens. Eu marquei aqui também no texto de Willy. Aqui, ó, onde ele fala aqui, ó. Foi o que bastou para toda a classe cair na risada. Muito triste e aborrecido com o comentário de Dona Ratazana, Willy ia pelo caminho de casa pensando. Então foi isso aqui, foi a fala do autor, né? Que ele fala o quê? Ele fala, essa parte aqui, ó. Foi o que bastou para toda a classe cair na risada. Muito triste e aborrecido, com o comentário de Dona Ratazana, o Willy ia pelo caminho de casa pensando. Aí embaixo já tem, né, um discurso direto. Devo estar com uma doença muito grave, dessas que não tem cura, e eu tenho que tomar injeção. Então, discurso direto e discurso direto é o que eu acabei de explicar agora. Nosso assunto de matemática hoje é gráficos, né? Os gráficos são recursos visuais utilizados para transmitir informações sobre diferentes situações do dia a dia. Né? Eles podem ser representados de várias formas. Os mais utilizados em nossos meios de comunicação, como você vê nos jornais, né? É o gráfico de barra, o de coluna, o de setores e o de linhas. Então, quando você quando faz pesquisa para saber intenção de voto do presidente, quem está apoiando, quem não está, faz um gráfico, né? Eles apresentam um gráfico. Medida de tempo também, às vezes, ele usa muito o gráfico, tá certo? Eu coloquei essa atividade aqui pra gente responder juntos. Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, o terceiro, que é o vermelho, e o quarto ano, que é o verde, né? O esporte praticados. Então, é o vôlei, o futebol, o tênis e o basquete. Essa linha que eu coloquei aqui, ó, vermelho, é do terceiro ano. E essa linha aqui do verde é do quarto ano. Aqui é a quantidade de alunos, ó, 5, 10, 15, 20, 25. Então, no total de quantos alunos nós temos? 5 mais 10, 15. 15 mais 15, 30. 30 mais 20, 50. 50 mais 25, 75 alunos. Então, tá participando dessa enquete aqui 75 alunos. Tá certo? Agora vamos lá. Eu quero saber de vocês. Lembrando que o vermelho é o terceiro, né? E o verde é o quarto ano. Aí eu quero saber de vocês. Quantos alunos participam desta pesquisa? Nós já fizemos a conta aqui, já sabemos que são 75 alunos. Tá certo? Agora vamos lá. Quantos alunos do quarto ano participaram da pesquisa? Quanto aluno do quarto ano? Como é que a gente vai fazer, ó? Soma aqui, ó. 20 mais
ó, 10, 30, 30 mais, quanto aqui? Ó, 30 mais 15, 45. 45 mais, ó, mais 20, 65 alunos. Agora vamos ver quantos alunos participaram desse esporte. Participaram desses esportes que estão aqui, ó. Não é quantos participaram da aula, não. Desculpe, é quantos alunos participaram dos esportes. Agora vamos ver quantos participaram do terceiro ano. 5 mais 15, 20. 20 mais 25, 45. 45 mais 15, 60 alunos. Pronto? Agora vamos lá. Que esporte é preferido? Qual esporte aqui, ó? Vôlei, futebol, tênis ou basquete é preferido do terceiro ano? Qual a quantidade de alunos que tem mais? Olha aí, olha aqui. Que tem mais. O terceiro ano é o vermelho. Quem eles participaram em mais? Qual esporte? O tênis, ó. No tênis tem 25 alunos. Por quê? Como é que sabemos? Porque, ó, a barra tá bem maior. Então, 25 alunos participaram do tênis do terceiro ano. Então, qual o esporte preferido deles? O tênis. Tá certo? Agora vamos pro quarto ano. Qual o esporte preferido do quarto ano? Ó, o vôlei, que foi 20. A barra, ó, vou botar de longe aqui pra vocês verem. A barra, a barra maior que tem aqui é de 20. Então, já os alunos do quarto ano, eles preferem o vôlei. Entenderam direitinho como é que é usado o gráfico? Na atividade do livro de vocês, deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá? Este gráfico aqui, tá vendo? Aí tem aqui, ó, ping-pong, né? A quantidade de alunos, que é 0, 5, 10, 15. Então, o quê? Tem 30, no total 30 alunos, né? Então, assim, aí tem o quarto ano A e o quarto ano B. O quarto ano é o verde e o quarto ano B é o vermelho. Aí tá falando aqui, ó, quantos alunos do quarto ano A participaram da pesquisa e do B, você vai ver a quantidade e vai responder. Qual o total de alunos participaram dessa pesquisa? Você vai somar e vai ver também direitinho. Nossa aula de história hoje é técnicas agrícolas e ferramentas. Né? Para melhorar a produção agrícola, as técnicas e as ferramentas evoluíram muito rápido. Né? Foram inventadas, né, a enxada, o forquilhos, a foice e o arado. Né? Então, houve a necessidade de desenvolver métodos para calcular as unidades dos produtos, contar a passagem do tempo, medir as cheias e os períodos em que as águas de rios e mares baixam para entender melhor o comportamento da natureza. Então, o que era preciso, né? Eles precisavam calcular a medida do tempo, né? Hoje o tempo tá chovendo. Hoje eles poderiam ir plantar? Não. Eles tinham que esperar a chuva cessar. Mas isso quer dizer porque a chuva estava chovendo era ruim para eles? Não. Quanto mais chuva era melhor, porque o solo ficava úmido, era melhor para plantação. Entenderam? E entender também, né, o período que as águas dos rios e mares baixavam. Entendeu? Para quê? Para melhorar o comportamento, né, da natureza. Então, quando estava chovendo muito, o rio subia. Então, eles tinham que ter aquele cálculo. Como a gente sabe que o inverno é a partir de quando? Isso. De junho, a gente já sabe que o tempo, né, maio, junho, a gente já sabe que o tempo já vai esfriando. Então, o que é que está acontecendo? A gente também faz nossa contagem de tempo. Nós sabemos também quando chega no final de novembro e dezembro, janeiro e fevereiro é o tempo mais quente. Então, nós também fazemos nosso cálculo, né? Nós também fazemos nosso cálculo da passagem do tempo, né?
Era muito importante saber calcular e registrar as mudanças que ocorriam na natureza, pois disso dependia o sucesso das plantações. Então, eles tinham que saber isso, por conta, né, para fazer a plantação. Então, o sucesso da plantação dependia dessa medida do tempo. Eles tinham que ter uma base, né, quando é que tinha chuva, quando é que era seco, que era sol, entenderam direitinho. Vou passar uma atividade no caderno para vocês sobre esse assunto. Beijos e até amanhã.